De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E claro, a Zelar, distribuidora de águas, 3454-3330. Programa Conexão de hoje, conversando com Marcos Farto, especialista em trânsito, está aqui comigo. E a gente está falando agora nesse finalzinho de segundo bloco e agora para o terceiro também, destacando um pouco, em especial, as questões do trânsito em Marília. Com a sua experiência, né, Farto, com a sua vivência na matéria do trânsito, e entendendo ali, porque eu acho que tem duas questões aí, né? Uma é a questão da engenharia, né, que você até mencionou bem, tem um jeito tal, mas aliado a isso, você também precisa estar muito ciente da questão das leis, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é indicado, aquilo que não é. Para Marília hoje, a gente percebe que o número, isso é um problema da maioria das cidades que estão em crescimento, em desenvolvimento, quer dizer, o número de automóveis e principalmente motocicletas aumentou demais. E ao mesmo tempo, as cidades não estão preparadas para esse aumento, né? Você vê que as ruas de Marília são ruas estreitas, né? São ruas que realmente acabam limitando essa questão de estacionamento, e quando se tem estacionamento aí, que fica uma via, só um trechinho para a pessoa passar. Quais seriam assim, as alternativas, do seu ponto de vista, para a gente melhorar, desafogar esse trânsito, que em alguns momentos, em pontos em Marília aqui, assim, no geral, no centro, já está muito conturbado o tempo todo. Mas tem alguns momentos que você dá desespero. Se você não tem uma motocicleta, você... Olha, eu não vou dizer que sou utópico, né? Mas eu ainda acredito na utopia, mas vamos lá. Se o transporte público tivesse o valor que ele merece, muitas pessoas não usariam os próprios veículos. Então ela iria optar pelo transporte público, um transporte bem confortável, ônibus com ar-condicionado, rápido, com fluidez. Então eu abro mão de usar o veículo e vou com ônibus. É o que acontece nos grandes centros, Curitiba, a região sul do país tem esse estilo e é muito saudável. Então, quando você valoriza o transporte público, você desafoga o trânsito. Segundo passo, os grandes centros. São problemas pontuais. Marília cresceu, embora cresceu pouco na nossa opinião, mas está crescendo. E isso é uma consequência, é um sintoma. Todos vão trabalhar e levam os veículos juntos. Em vez de pegar carona com um colega, vai cada um com o seu. Isso sufoca e afoga o trânsito central. Aí vem a necessidade da Zona Azul. A Zona Azul não é um fator, digamos, de arrecadação de multas. Ao contrário, até escrevi uma matéria para a Associação Comercial, um abraço ao Márcio Medeiros, né, amigo meu, jornalista, falando justamente isso, que é necessário o controle da administração para que não hajam excessos. Não seria inteligente o dono de um estabelecimento vir com o seu próprio veículo e estacionar na porta da sua loja, porque ele impede que outros que tenham interesse de fazer um passeio na área comercial, de estacionarem ali. Quando a pessoa estaciona de frente a essa loja, ele vai olhar a vitrine, ele vai ver alguma coisa e pode despertar a curiosidade e ele acabar adquirindo algum produto. A mesma coisa serve para o funcionário. Então, a Zona Azul, ela vem regrar, olha, você pode usar esse espaço por 1 ou 2 horas, sendo obrigado a retirar o veículo. Isso força o fluxo e assim quem vem de outra cidade ou quem não está habituado a ir ao centro, a hora que for, vai encontrar uma vaga para poder consumir. E isso faz o giro que nós buscamos. Aliado a isso, vamos agora às extremidades. Com tantos veículos, Marília já está passando dos 150 mil veículos, não temos mais como alargar as ruas. Ao contrário, fizeram o critério de colocar o calçadão na São Luís como uma maneira de forçar ou trazer um conforto para o consumidor. Pesa dos dois lados. Mas Marília já precisa de obras arquitetônicas, precisa-se de túneis, viadutos, passagens que possam dar fluidez. Vamos ao exemplo que nós falamos na matéria no bloco anterior. Marília, Padre Nóbrega ou Tupã. Aquela confluência da Manuel Miller com a Castro Alves, ali já comporta um viaduto há anos, já comporta uma passagem subterrânea há anos. Mas por que ninguém mexe com isso? Pode ser uma vontade política. Por qual motivo, Marcos? É uma obra que vai iniciar hoje, vai ser inaugurada daqui 5, 6, 7 anos. Depende
da vontade de quem vai gerir essa obra, de quem vai administrar. Então nós precisamos pensar na nossa cidade que ela cresceu e está trazendo um estresse enorme para o trânsito. O ano passado em Marília foram 26 mortes, independente que reduziu, uma morte sempre vai ser uma tristeza para uma família. Verdade. E isso nós temos que ter um contato. Eu não posso me preocupar, não é na minha gestão, eu não vou fazer. Eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar na minha cidade que está crescendo. Então é um apelo que eu faço como cidadão. Pense um pouco mais na cidade, invista nisso, porque quem vai lucrar são as empresas que vão vir para Marília. Elas querem chegar numa cidade onde tenha a fluidez, onde tenha um acesso rápido e as consequências positivas. E até comento, Marcos, e sempre vou defender essa bandeira do trânsito, da educação. Nós tínhamos, e eu não tenho temor algum em falar, do programa Viva Feliz Sem Acidente, embora foi de uma outra gestão política. Agora nós temos uma nova, um novo modelo, um novo nome para essa educação para o trânsito, mas está faltando aquele tempero de chame os donos de autoescola, os instrutores de trânsito, os empresários, chame o Senac, o Senai, o HC, o pessoal da medicina, a Unimed, os educadores, formem um bloco de responsáveis que mobilizem uma força-tarefa em favor da cidade. Esqueçam a questão política, ninguém está precisando falar de política. Nós precisamos de política pública em favor da nossa sociedade. Os nossos jovens estão morrendo, pais de família morrendo, crianças sendo atropeladas. A primeira morte desse ano foi em decorrência de um acidente na Rio Branco, no final do ano passado. O que dizer para essa mãe que perdeu um filho de 21 anos? Então é uma coisa assim que nós temos que nos unir, deixar de lado as reservas pessoais e trabalhar em favor de uma cidade onde a nossa população tenha segurança. Mas para isso é necessário o esforço, alguém tem que ter essa iniciativa. E se não existir isso, se não partir do poder público, vai ter que partir de alguém. Eu até me coloco à disposição, tomo frente, mas é preciso unir nisso. A nossa cidade precisa disso. Você falou aqui dessa questão do túnel, eu fico imaginando um túnel na saída de Marília e outro túnel aqui próximo ali ao Confiança, ali naquela... Sim. Isso daria uma fluidez tremenda. Um fluxo tremendo, Marcos. Aquela rotatória da Roseiras, ali é tudo uma questão de influência e de formalidade. Eu removeria aquela rotatória da Roseiras, em frente ao Confiança, e colocaria onde hoje lá é a imobiliária Flex. Colocaria uma rotatória enorme para que ligasse o fluxo da Tiradentes com o Tauste, com o Tangará. A Esmeralda não ficaria só com uma via, porque se acontecer um acidente, ela trava. Então eu tenho que pensar em mobilidade, e para pensar assim eu tenho que influenciar. Por isso que é importante esse diálogo, é importante abrir espaço para isso, chamar os engenheiros, arquitetos. Discutir trânsito, discutir trânsito. Com a sociedade participando. E não é só discutir, é fazer. É fazer. Não é só colocar semáforo, não é só colocar o tirar lombada, não é só colocar faixa elevada, mas é trabalhar essa condição de fluidez, porque o trânsito ele traz qualidade de vida, ele traz o sucesso para a cidade, os transportadores escolares, o quanto eles sofrem. Você chega agora às 5h15 no esquema único, ele não consegue estacionar nem sair. Por quê? Porque os pais vão buscar os alunos e eles não têm vez e trava tudo. É uma questão... É isso, 5h15, 5h30 e agora... de manhã, nos horários de aula. Meio-dia e meia, 15 para 1, de aula. Então, é importante. Então tá aí, ó, a gente está trazendo aqui um pouco as informações, discutindo a questão do trânsito, dada a importância, né, que e até porque ela afeta a vida de todos nós, né? Quer dizer, é um estresse que você, de repente, sofre no trânsito, ninguém suporta, né, o trânsito. E aí, se você tem um trânsito que estressa, você aumenta o risco de acidentes, discussões, fatalidades, enfim, tem coisas assim, né? As pessoas vão às vias de fato. Então, realmente, é importante a gente ter um bom trânsito. E mais do que isso, né? Vale a pena a gente lembrar também que todos nós que estamos no trânsito temos a nossa responsabilidade. Enquanto motociclista, enquanto condutor de um automóvel, enquanto pedestre, enquanto ciclista, né? Quer dizer, todo mundo tem sua parcela, que esse é um outro ponto também que não vai dar tempo de falar, mas Marília aumentou muito o trânsito de ciclistas, bicicletas e tal, mas eu vejo em algumas situações que eles se expõem a riscos,
né? Falta de orientação e educação, Marcos. Eu lembro, anos atrás, falaram de fazer uma ciclovia de Lácio a Nóbrega. Ficou só no papel. Na conversa, nem no papel foi. Quer dizer, a cidade não cresce, não evolui, e isso deixa de trazer qualidade de vida. Verdade, isso realmente faz muita falta, a gente vê nos dias de hoje, né? A necessidade de uma ciclofaixa, uma ciclovia, enfim, que dê essa condição, dessa mobilidade para as pessoas, que seria uma grande alternativa de transporte também, né? Sim, eu vejo porque a falta dessa elaboração de um plano, de uma força-tarefa, gera a fiscalização. A fiscalização gera multa, a multa gera pontos, suspensão, cassação. Lá no escritório eu atendo uma demanda enorme de suspensão e cassação, por quê? Em consequência dessas falhas que poderiam ser evitadas. Marcos Farto, muito obrigado pela presença, sempre uma honra e uma alegria tê-lo aqui no Conexão. Eu agradeço, Marcos Vinícius, a você e a todo esse público que nos acompanha e sempre à disposição. Estamos aí para isso. Legal, esse foi Marcos Farto, especialista em trânsito, nosso entrevistado de hoje no Conexão, que fica por aqui. Obrigado a você que acompanhou pelo Facebook, obrigado a você que acompanhou aí pelo seu televisor, e se você perdeu, tem a reprise logo mais amanhã às 8 da manhã. Fiquem com Deus, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e também com a gente, claro, a companhia sempre agradável da Zelar, distribuidora de água mineral. A Zelar tem a Itapuágua, tem a Sofiazinha, enfim, a Soft. Você vai ter as melhores águas à sua disposição na Zelar. 3454-3330. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.